sou Kézia Oliveira e esse é o nosso R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pets para amenizar os impactos do forte calor que tem feito no verão. E para tirar nossas dúvidas, vamos receber a Juliana Lopes, que é veterinária. Seja muito bem-vinda, Juliana. Kézia, muito obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui com a gente para esse bate-papo. E já vamos começar falando sobre os principais riscos que o calor excessivo pode trazer para os pets. Ju, quais são esses riscos? Eu sempre gosto de trazer muita comparação com os humanos. A gente também pode ter um pouco da queda de pressão, ter um pouco de desidratação. Dependendo também da idade do animal, principalmente animais muito jovens e idosos, a gente observa muito a desidratação. Então, em épocas assim muito quentes, acaba que o Rio de Janeiro a gente vive o quente o ano inteiro. Calor o tempo todo. Calor o tempo inteiro. Então, a principal recomendação que eu falo para os meus clientes é os passeios, a gente ter horário com os passeios. Também o local ser bem arejado, ventilado. Se puder, ou um ventilador, ar-condicionado. Mas sempre olhar os sinais ali que o animal pode estar desconfortável com esse calor. Às vezes muito ofegante, muito cansaço. Observar se ele está comendo bem, que às vezes com esse calor o animal reduz muito o consumo, tanto de água quanto de comida. Então a gente tem que ficar bem ligado assim, nos sinais e os sintomas que esse animalzinho está apresentando. Essa questão da alimentação e de tomar líquidos é muito importante. Porque pode trazer outros problemas, pode acarretar outros problemas para o pet, né? Sim, com certeza. Como eu falei, os animais muito jovens e os idosos, eles já têm a tendência mesmo de consumir menos água. Então, nesse período, às vezes, eles ficam ainda mais letárgicos, mais cansados. Então, a gente observa muito a ida ao veterinário, o chamado de um veterinário, da desidratação desses pets. Então, às vezes, a gente estimula. Ah, Ju, eu tenho uma cambuquinha de água. Vamos colocar uma fonte. Por mais que seja um cachorro, às vezes estimula. Tem animal que gosta de beber água quando abre a bica, quando abre um filtro e tudo mais. Então, eu falo, vamos colocar uma fonte para ver se estimula mais. Fazer aqueles picolézinhos de fruta, de alguns legumes que eles gostam. Para gato, é interessante fazer aqueles picolé até com um sachêzinho. Ou então um franguinho, um atumzinho que eles adoram. Então, a gente tem várias opções que a gente consegue ajudar nossos animais nessa época. Agora, tem dicas para identificar essa desidratação? Porque nós, seres humanos, temos algumas características e, num caso de desidratação, precisa de uma intervenção médica. Exatamente. Com os pets é a mesma coisa, né? Sim. Além dessa questão do cansaço, teria alguma outra dica que é importante ficar atento? O que eu peço eu gosto sempre de ser mais educativa. Então, eu gosto que eles se liguem muito no que está acontecendo com aquele animal. Então, nessa época do ano, eu falo, olha, vamos avaliar, olha sempre a mucosa do seu animalzinho, se está mais escura, se está mais clara, se está mais avermelhada. E também a espessura da saliva, isso também diz muito. Então, geralmente, um animal bem hidratado, a saliva deles é bem líquida, bem fluida. Agora, aquele animal que está entrando num quadro de desidratação, não bebe muita água, a saliva fica bem espessa. Então, geralmente, eu sempre peço para fazer essa comparação, que geralmente o tutor tem muita facilidade já com o animal, então eu já peço para eles observar também a coloração da pele, né, e tudo mais, mas o principal ali, a saliva é o mais fácil para eles. Perfeito. Entendeu? E aí, você estava falando de hidratação, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muitas dicas boas que você pode dar a respeito da hidratação nesse período. Tem que ficar muito atento e água gelada, por exemplo, é uma boa? A água gelada pode variar. O que eu vejo é que tem animal que gosta, tem animal que não gosta, que prefere em temperatura ambiente. Então, isso vai mais de acordo com o indivíduo, né? Com o pet. Se ele for mais de acordo com beber água geladinha, pode pôr. É interessante. Colocar até o gelo ali. O gelo estimula, porque deixa eles curiosos. Ah, legal. Então, eu sempre falo da dica do gelo. Você já tentou colocar na cambuquinha um gelo para ver se estimula? Então, é uma dica interessante também o gelo. E a água pode variar mesmo, ser fresca. Água de coco também é muito bom. Água de Eu gosto coco. de dar água de coco. Água de coco eu sempre falo, é bom, mas é aquilo, nada em excesso é bom. Então, é só dar literalmente como se fosse um petisco, um picolézinho. Então, geralmente, eles gostam bastante também de água de coco. E pode comprar água de coco industrializada? Eu prefiro que seja natural. Que aí não tem a concentração de sódio, né? Conservantes e tudo mais. Aí, in natura, eu vejo que eles têm até maior aceitação.
Agora tem determinadas frutas e legumes que também são boas opções nesses dias quentes, né? Sim. As frutas e legumes, eu sempre penso também de acordo com o animal. O gato, por exemplo, ele é carnívoro restrito. Então, às vezes, se eu quero estimular petisco, eu estimulo mais com sachê e alimentação natural, que a gente chama. Um frango, um atum, um tipo de carne, mas sempre tudo cozido. E aí, sim, fazer o picolé. Agora, pensando em cães eles são onívoros, né? Então, é uma alimentação igual a nossa. Então, eles comem de tudo um pouco, né? Então, eu sempre penso para cães, dependendo de como é que esteja, se o animal, às vezes, for muito gordinho, dependendo da fase da vida que esse animal esteja, evitar os alimentos hipercalóricos. Então, por exemplo, a banana, se já for um animal gordinho, evita. Traz uma melancia, uma pera, que são frutas assim que tem mais água. Melão, então, por exemplo, tá liberado? O melão, sim. Não pode o abacate. Ah. O abacate não pode, que é uma fruta muito gordurosa. Então, provoca diarreia, pode provocar pancreatite, alterações em fígado e vesícula. E aí, nesse período de verão, é ainda mais perigoso. Uma diarreia, por exemplo. Que aí desidrata mais ainda, entendeu? Então, só mais ter cuidado, ficar sempre nos legumes ali, que também tem baixo teor de carboidrato, que tem mais água, porque assim a gente já tá hidratando ainda mais os nossos pets. É isso. E muitos deles adoram, né? Então, é aquilo. Identificar o que o seu pet gosta para dar e estimular. Sim, exatamente. Às vezes, nesse período do ano, eu também sou nutricionista, né? Trabalho na nutrição mais clínica. Eu até trago muito o mix feeding, que é 70% ração seca e 30% alimentação úmida de forma diária. Então, assim, eu consigo até estimular ainda mais a hidratação desse pet. Legal. Então, às vezes, o cãozinho não gosta muito de N legumes. Então, a gente traz uma alimentação natural. Falo pro cliente, vamos cozinhar isso aqui para ele, fazer tipo uma sopinha. Aí, a gente pode congelar, ou a gente pode servir de uma outra forma para fazer com que ele faça um consumo assim, mais adequado nesse período do ano. Muito bom. Dicas preciosas aqui pra gente. E aí, além da questão dos alimentos, de frutas, legumes, que a gente pode estar enriquecendo a alimentação desse pet e contribuindo nesses dias de calor, tem também alguns recursos que agora o mundo pet, o mercado pet Enorme, tem... né? É enorme. Tem muita coisa para oferecer. Entre esses recursos, a gente tem o tapete térmico. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona, por exemplo, o tapete térmico, se é uma boa, dica, se é um produto que realmente funciona. E se você puder falar também sobre outros produtos que tem no mercado hoje em dia, que facilitam nesse período do ano, fica à vontade. O tapete térmico... vai muito da indicação. Eu estava pensando, por exemplo, em comprar para os meus gatos. Só que eles também têm mania de arranhar. Então, pode acabar que aquele gel que provoca a baixa temperatura, deixar geladinho e tudo mais, pode ser que ele seja... Alguns produtos dizem que não é tóxico, mas o animal pode ingerir. Então, às vezes, eu fico muito preocupada em relação a isso. Então, vai muito de acordo com o pet. Ju, meu pet não é um pet que destrói. Então, acho que é algo que vale a pena a gente investir, avaliar e ver se o animal vai se adaptar. Para gatos, já teve cliente meu que comprou e aí os gatos ignoraram totalmente. Né? Normal, então, né? Normal para gato. O gato, às vezes, a gente compra um negócio caro e ele vai lá para caixa de papelão, né? Então, gato geralmente pode variar de acordo com isso. E os cães também tem que ter muito cuidado, porque o filhote é mais curioso. Então, ele pode ver o tapete, ver que é macio e querer destruir também o tapete. E aí, ele pode ingerir aquele produto. Então, é mais de acordo com a fase da vida desse animal, se acha válido ou não, para ter mais, assim, cuidado, né, de fato, para não ter uma ingestão de um corpo estranho, aí dá um outro problema, que a gente está querendo ajudar e, na verdade, a gente causa um outro problema. Mas, em relação ao tapete térmico, eu vejo muito a critério ali da rotina mesmo. Se é um animal tranquilo, vamos investir, vamos ver se ele vai se acostumar. Mas alguns, eles preferem mesmo ficar no piso. Entendeu? Tem uma temperatura mais agradável para eles, né? Exatamente. Então, eles conseguem fazer uma troca de calor muito boa ali com a parte da barriguinha e com as patinhas. Então, geralmente, eles preferem ficar em pisos, às vezes, de mármore e tudo mais. Tem aquela troca ali, né, melhor em relação ao calor. Então, eles ficam, às vezes, embaixo de mesas, cadeiras, armários, que é uma região onde estão mais frescos. Até banheiro. Os meus gatos, por exemplo, só ficam no banheiro nesse período. Eu ia falar isso agora. Sua também? Eu tenho
tenho um Spitz alemão, o meu cachorro adora ficar no banheiro. Isso. E às vezes tira cochilo no banheiro. Exatamente. E aí a porta do banheiro tá sempre liberada pra ele, Pra ele porque o conseguir tadinho, eu sei acessar. que os dias estão muito quentes. E aí, se ele puder ir pra lugares na casa que eu sinto que estão mais frescos, Sim. adora também o ventilador, e ficar embaixo do sofá. O Que é sofá mais tem uma altura, fresquinho. então ele se enfia ali embaixo do sofá ou da cama. Exatamente. E fica ali Que de é mais boa. fresco pra eles, entendeu? Então, eles sempre, se você reparar, provavelmente o seu cachorrinho, ele deita sempre com a barriguinha Sempre. no chão e com as patinhas encostadas, entendeu? É Aham. realmente pra facilitar essa troca, entendeu? É isso, então. E, por exemplo, dica para quem mora em apartamento com carpete ou faz muito uso de tapete nesse período do ano. Seria interessante ter mais ambientes com piso exposto para ajudar nessa Sim, troca de temperatura? Sim. O ambiente, acaba que os nossos animais, eles são muito eles são quadrúpedes, né? Eles têm as 4 patinhas e eles andam muito próximo ao chão. Então, eu sempre falo que o chão tem um tipo de higienização adequada. O carpete pode variar muito. Hoje, a gente tem muitos animais alérgicos. Então, às vezes, casas com carpete, a gente observa que o animal fica mais alérgico. O período, assim, que é pior da parte da alergia quando a casa tem carpete é aquele período de outono e inverno. Então, ali dá uma piorada. Sim. No verão, eles dão uma melhorada. Mas em casa, onde a gente observa tapete, carpete e tudo mais, eu sempre falo dos passeios, que é interessante que o animal saia de casa. Até porque é igual a gente que vive num lugar que tem carpete. Tem mais ácaros e tudo mais, então é interessante sair com esse animal. E principalmente o banheiro ali, né? Que é um lugar mais refrescante da casa. Deixar o animal ter acesso. Ter uma área bem circulada com ventilação, ventiladores e tudo mais, para ele já tá bem agradável. Perfeito. Você falou sobre essa coisa de a importância de sair com os pets. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão dos passeios? Sim. Porque também é um período que precisa tomar cuidado. Tem tutores que passeiam com seus pets 2 vezes ao dia. É super importante para eles essa interação com o ambiente. Mas, nesse período de calor, Juliana, tem uma série de questões a serem avaliadas antes de sair com o pet para passear, né? Sim. Quando a gente fala em relação ao tempo, a condição climática para esse animal sair, ainda mais no calor. No calor, o dia amanhece mais cedo do que o comum, entendeu? Então, às vezes, 8 horas da manhã, a gente já consegue ter 35 graus. Exatamente. Já tá sentindo aquele calor de meio-dia. Aquele calor de meio-dia. Então, no verão, eu sempre falo pro meu tutor, né? Pro pai de pet, falo assim, olha, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Se você sente um desconforto térmico, você pode ter certeza que seu cachorro já está sentindo o dobro. Nossa. Porque, querendo ou não, ele já tem um contato muito mais próximo com o chão. Então, eu sempre peço para eles irem até umas 8 horas da manhã no máximo, hoje no verão, porque fica muito quente. E na parte da noite, eu peço para eles irem... percebeu que o chão já está menos quente? Coloque seu pé no chão, vê se está tudo bem para ele andar e ter um condicionamento e tudo mais. Então, à noite, geralmente após umas 6 horas da tarde, 7 horas, já está de acordo para eles passearem. É isso, é fazer um teste mesmo local. Colocar o pé no chão e sentir se está numa temperatura boa. Não é muito só pela hora, sentir a temperatura do asfalto. Não, porque a gente observa isso, que o verão, às vezes, né, eu faço treino 6 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã na praia já tá... Pra mim, já tô morrendo, já não quero mais ficar ali. Então, vai muito da sensação térmica, de como é que a pessoa tá sentindo. Poxa, hoje o dia tá bom e tudo mais. Não tô sentindo o chão tão quente, então dá pra você fazer o seu passeio de 30 a 40 minutos. Até porque o passeio pro animal, né, pro cão, é muito interessante de N formas. Tanto de comportamento, de saúde, parte dermatológica. Então, eu falo, tá muito quente, eu não vou passear? Não. É só você mudar a sua rotina, se adequar para esse animal conseguir passear. Se você fazia os passeios 8 horas, 9 horas no inverno, hoje você tem que sair 7 horas da manhã. Sim. Entendeu? Então, é mais mudar a rotina, adequar a rotina para conseguir realizar os passeios. No final dá certo. E tem dicas, tem algumas outras dicas para a hora desse passeio? Por exemplo, é sempre importante levar água, você avaliar o local que você está indo também. Se tiver uma sombra, ajuda. Sim. Tem algumas outras dicas para você dar? A água é sempre interessante a gente levar, até porque...
Hoje em dia, todo mundo já tem na cabeça que é interessante a gente levar o cachorro para passear. Então, eles fazem amizade. É engraçado, né? Depois que eu me mudei, eu vejo quantos animais fazem amizade com os outros animais, né? E tal. Sim. E aí, acaba que eles gastam muita energia nesse passeio. Então, é sempre interessante levar água, comprar um coco. Tem animal que você compra o coco, aí bebe a aguinha do coco, depois eles comem um pouco do coco. Ah, legal. Então, é sempre interessante. E isso é um enriquecimento ambiental. Então, isso traz muita qualidade de vida, assim, quando a gente pensa pro lado do cachorro. É bem interessante que a gente faça também. Acho que é mais isso, assim, em relação aos passeios. A água, pensar reduzir em sombras. o tempo também. O tempo também. O tempo é importante, também né? pode variar de acordo com a idade do animal, igual a gente estava conversando em relação a pets mais velhos. Então, pets mais velhos, geralmente eu falo, ó, passeio de 20 minutos. Não tem como esticar mais. Por mais que seja 7 horas da manhã, isso pode deixar o animal, às vezes, um pouco mais debilitado durante o dia. Agora, um animal mais jovem, agora a gente pega, sei lá, um border collie, que é cheio de energia, a gente consegue esticar, às vezes, o passeio de 40 minutos a 1 hora. Então, pode variar também de acordo com o tamanho, o porte, a raça do animal também, o tempo do passeio. Tudo tem que ser avaliado de acordo... Tudo tem que ser avaliado de acordo com o indivíduo. É o que a gente falou, né, um pouquinho antes, que nada é uma receita de bolo. É muito de acordo com a rotina do dono do animal, do animalzinho e tudo mais, pra gente adequar e ser propício e adequado para ele. Agora a gente está falando aqui sobre animais e você já citou os nossos... Você já falou sobre os gatos aqui, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre eles, porque quando a gente fala sobre os cuidados com os pets, nós associamos muito os cachorros, né? Sim. Aos cachorros. Mas, e pensamos o seguinte, cachorro geralmente é mais peludo. Você tem 2 gatinhos que são bem peludos. Peludões. E aí, Juliana, como é que faz? Tem um cuidado também especial? Tem que ficar de olho? Às vezes, talvez o gato demonstre menos que o cachorro, eu não sei. Minha opinião aqui de leiga. Hoje, a gente observa, falando de Brasil de forma completa, a população de cães ainda está maior do que a de gatos. Mas a gente fala que, em média, daqui a uns 5 anos, provavelmente vai ficar bem igual. A população de gatos tem crescido bastante, até por ser um animal que é um pouco mais independente, deixa a pessoa mais flexível, pensando em rotina. Os meus já são ao contrário, eles são totalmente dependentes. Mas os gatos, em relação a calor, eles também sofrem com essa condição. E, querendo ou não, hoje os gatos são intradomiciliados. Então, eles vivem em apartamento, eles vivem dentro de casa. Sim. Eles não são mais animais que, às vezes, saem na rua muito para passear. E nós, veterinários, a gente já passa essa indicação de, tipo, um gato que vai ter uma saúde que vai durar 20 anos é aquele gato intradomiciliar. Então, a gente já fala todos os cuidados. Então, pensando de forma mais do calor, o que a gente tem que lembrar? Que o gato é um indivíduo que já nasce com menos néfrons, que são as, né, de forma morfológica. O rim dele é totalmente diferente do que o do cão. Então, ele metaboliza de forma diferente. Então, por isso, ele já ingere menos água que o normal. Até por conta lá de antigamente, no Egito Antigo e tudo mais. Então, é um animal que já ingere pouca água. Então, se a gente já tem o verão e o gato é um animal que dorme muito, vai ser um animal que ele vai beber menos água. Então, eu sempre falo que para gato tem que estimular o sachê, tem que ter fontes. Geralmente, eu falo que para cada gato, você soma mais uma fonte ou mais uma caixa de areia. Então, por exemplo, você me falou que tem uma gatinha. Então, o ideal é ter 2 vasilhinhas de água ou uma vasilha de água e uma fonte, para estimular ainda mais a hidratação. Aumenta, então, essa quantidade. Igual também a caixinha de areia. A caixinha de areia é um gato mais um. Então, por exemplo, eu tenho 2 gatos, são 3 caixas de areia. Você tem um gato, são 2 caixas de areia. Que isso faz com que o animal se interesse mais a fazer o xixizinho, o cocôzinho. Porque tem animal que realmente segura. Sim. Entendeu? O gato, geralmente, é um animal que mexe muito com essa parte emocional, comportamental. Não é um gato um animal que a gente pode pegar e querer mudar totalmente a rotina. Então, a gente tem que estar sempre estimulando o consumo. Para gato, eu gosto muito das fontes. E aí, você também tem que ver o tipo de fonte, né? Por exemplo, eu troquei a minha fonte, é uma fonte que a água cai um pouco mais baixa, eles já não têm tanto interesse. Eles gostam de fonte um pouco mais alta. Então, o gato tem toda uma especificidade, né? E tudo mais. Eles bem são discreto, cheios de vontade. Então, a gente tem que ter também muito cuidado em relação a isso. E sempre, né, interagir com o sachê.
Como a gente fala que o gato, ele é um carnívoro restrito, então, às vezes, Ju, ele não gosta de sachê nenhum. Vamos tentar um frango, cozinha um frango, faz a vapor, ou com um pouquinho de água, vê se ele se interessa pelo frango, ou pelo atum, pela sardinha. Só tirar as espinhas, né? Ossos e tudo mais. É só mesmo a proteína. E verifica se esse animal vai curtir. Geralmente eles gostam. Tem animal que não gosta de sachê, só come ração seca. Mas quando você traz um atum, um frango, uma proteína mesmo animal, ali 100% animal, eles gostam bastante. Legal. Agora, em relação ao ambiente, Juliana, a gente falou um pouquinho, você já falou um pouco sobre a importância de ter esse ambiente preparado, mas para quem está em dúvida, ventilador, ar-condicionado são recomendados para refrescar? Porque a gente adora um ventilador e um ar-condicionado, principalmente nesse calorão. E eu sinto, pelo menos lá em casa, eu ligo o ar, é instantâneo. Minha gatinha e meu cachorro vão pro quarto para poder ficar naquele frescor ali pertinho do ar. Eu sinto que eles gostam muito. Mas é saudável para eles? É recomendado? O ar-condicionado e o ventilador fazem uma condição térmica para eles muito boa. Porque, querendo ou não, o ar interfere muito na troca de calor e também vai deixar o piso mais gelado. Então, é onde eles têm o contato principal ali. Então, eles gostam porque eles conseguem trocar o calor com mais facilidade. Mas o grande problema, por exemplo, do ar-condicionado, que é um problema até que nós temos, é a condição alérgica. Porque, querendo ou não, o ar-condicionado deixa nossas vias aéreas mais ressecadas. Então, hoje, com os pets de hoje, a gente observa que eles também têm uma condição alérgica, assim, muito parecida com a nossa. Uma rinite, tem animal que pode desenvolver bronquite, literalmente pelo ressecamento das vias aéreas. Então, eu sempre falo que se o pet gosta de ter acesso ao ar-condicionado, sempre deixar uma frestinha, assim, para ele escolher também. Olha, não estou satisfeito, estou sentindo minhas vias aéreas mais ressecadas, vou sair um pouco do ambiente, vou ficar na porta do ambiente. Então, só pegando aquele frescor ali. Só pegando frescor. Exatamente. Nos meus gatos, tem a fêmea, né, que é a Whitney, que eu te falei. Ela ama o ar-condicionado. Já o macho, o Jorge, ele já não curte tanto. Entendeu? E tanto que ele não fica na frente do ar-condicionado. Ela fica na frente do ar-condicionado. Mas os dois também têm uma condição alérgica, assim, que eu observo que em dias que eu ligo o ar-condicionado, eles espirram muito mais. Entendeu? E aí tem que observar os sintomas. Tem animal que pode tossir, pode espirrar. Tem o famoso espirro reverso. Não sei se o seu Spitz faz, é muito comum da raça, que é como se fosse um engasgo. Parece que ele está engasgado. Mas a gente chama de espirro reverso, que eles mesmo provocam meio que para coçar a garganta. Conta desse ressecamento. Já observei. Já observou? Já observei. É muito comum da raça. O York também, né, que a gente conversou, aqueles animais que têm colapso de traqueia, que têm alterações mesmo em via aérea. Então, eles geralmente dão esses sinais, assim, quando o ar-condicionado está pesando um pouco mais. Agora, entendeu? umedecer esse ambiente também seria uma ajuda? Assim como pra gente faz bem, pro pet também é bom? Pro pet também é bom. Então, um umidificador seria maravilhoso. Nem que seja colocar um balde ali com água, mas trazer uma umidade, porque esses dias a gente tem lidado com uma umidade bem baixa, né? Sim. Então, eu sempre falo, colocar um balde, aí tem pessoas que já têm até uma criança que tem problema, né, respiratório, e aí usam os umidificadores e tudo mais, então é recomendado também. É bom, então? É bem parecido, eu falo que é igualzinho. Eu falei, tem a sensação que você sente? É a mesma sensação do seu pet. É incrível. Então, tem que ter... E eles não chegam pra gente e falam, olha, eu estou desconfortável. Mas eles dão esses sinais, o espirro reverso, a tosse... Observar a coriza também, né? Se o animal está produzindo a coriza e tudo mais. Entendeu? Tá certo. Então, aí, nesse caso, acende aquele sinal de alerta. Que às vezes pode estar prejudicando. Por mais que ele goste, pode estar prejudicando a saúde desse animal. Agora, e banho? A gente falou de ar-condicionado, ajuda a refrescar. O banho, acredito que também ajuda. Mas... É saudável, é recomendado dar mais banhos nesse período do ano? O banho, eu sou dermatologista, né? Então, quando você fala de banho com o dermatologista, a gente fala que quando a gente tem um animal, um pet saudável, né? Vou falar agora do cão e depois vamos chegar na parte do gato. O pet saudável quanto menos banho, melhor. Então, eu conheci um animalzinho que ele toma banho toda semana. Provavelmente é um animal alérgico. Só os animais que têm problemas de pele que realmente vão tomar mais banho. Agora, um pet que não tem problema nenhum,
ele não toma banho. Então, eu tenho um Shih Tzu e um York, os dois ficam, às vezes, 3, 4 meses sem tomar banho. Vai muito do cheiro, se o animal, né, fazer besteira e tudo mais, você dá um banho. A água em si entra como aquele critério, igual eu falei, do piso. Faz a troca de calor, então realmente reduz a sensação térmica. Tanto que a gente, quando fala muito de hipertermia, quando a pessoa vê que o animal está hiperventilando, está muito ofegante, a mucosa está muito avermelhada, você vê que o animal está um pouco angustiado, já em casa eu já peço pro tutor fazer compressa de gelo, molhar o animal, molhar as patinhas principalmente. E a barriguinha desse animal, para a gente conseguir fazer a troca desse calor. Em gato, não existe banho, né? Não existe, não, pelo amor de Deus, não existe banho. E para cachorro, geralmente eu falo, nessa época do verão as pessoas gostam, né, de dar banho e tudo mais, pode fazer, mas sempre lembrar que você tem que secar bem seu animal, porque a umidade no pelo e na pele deles pode provocar, às vezes, outras alterações que às vezes ele nunca teve. Então, deu banho, vou expor meu animal ao sol para secar e tudo mais. Mas observa, não secou totalmente, tem que vir com secador, pode vir com vento frio mesmo, só para tirar aquele restante de umidade. Vou fazer uma pergunta, porque eu sou mãe de pet, muita gente pode ter ficado com essa dúvida que eu tô aqui. Você falou sobre o gato. Hoje eu não dou banho na minha gatinha, mas eu já dei no início da vida dela ali comigo, né? E ela gostou? Ela gostou? Era meio traumatizante pra ela, tadinha. Ela ficava um pouco desconfortável. Imagina. Mas chegava tão cheirosa, tão maravilhosa em casa, Sim. que eu amava. E aí, você falou, em gato não dá banho. Por que não é recomendado dar banho em gato? Em gato, eles têm muita condição do estresse e da parte emocional. Então, quando a gente pode pôr aquele gato numa condição de estresse que é muito alta, tem alguns gatos que podem trazer umas doenças associadas. Igual, por exemplo, tem alguns que nascem com doença congênita, né, um probleminha no coração, só que ele não tem nenhum sintoma clínico. E às vezes, numa situação ali aguda de estresse, do nada aquele animal vai ter uma parada cardíaca e vai morrer. Nossa! Entendeu? Então, isso, assim, é bem grave. Ju, mas meu gato fica muito tranquilo, mas vira e mexe ele tem uma cistite. Então, a cistite em gatos é de forma emocional. O animal que às vezes está com dificuldade de urinar, que está obstruído, que a gente vê muitos gatos que às vezes vão para a clínica, Ju, ele não está urinando direito, está urinando com sangue. Isso, geralmente, a cistite em gato, a gente fala que é 95% das chances é por conta de estresse. Nossa. Então, se o gato, o banho dele já é ele se lambendo, e é um animal limpo, né? O gato, aquele gato bem tratado, que você tirou do resgate, que tá lindo, maravilhoso, você cheira o animal, ele não tem cheiro de nada. Não absolutamente tem. nada. Então, é um gato limpo. Agora, se a gente pega esse animal, leva para um banho, leva para uma condição de estresse, às vezes ele não tinha nada e ele pode começar a adoecer. Entendi. Então, é mais com esses cuidados assim do pós. E fora também tem algumas questões que realmente pode ser um pouco mais indicado. Igual eu falei pra você, que eu tenho 2 gatos persas. Então, são raças de pelo longo. Então, o tutor primeiro tem que saber que se eu tenho um gato de pelo longo, eu tenho que manter a escovação praticamente diária. Porque senão vai embolar. É muito comum. E aí, às vezes, chega um momento que, Ju, embolou muito e tudo mais. O que eu faço? Aí, realmente, só a tosa. Aí vai variar. É um gato muito estressado, Ju, ele é muito estressado, então a gente usa uma medicação às vezes para deixar ele um pouquinho mais calmo. Entendi. Mas essa medicação sempre com orientação médica, que pode variar sempre de acordo com o tamanho, o tipo do animal e tudo mais. Perfeito. Entendeu? Dica preciosa hoje aqui pra gente, aprendendo tudo aqui com você, Ju. E a respeito da tosa, tem muitos tutores que têm cachorros ou, como você disse mesmo, gatos que são mais peludos, né? E aí costumam fazer a tosa do pet, às vezes até aumenta essa quantidade de tosa ou faz uma tosa mais agressiva, né? Uma tosa maior no seu pet, no seu cãozinho, nesse período do ano, achando que tá aliviando. É perigoso? A gente tem que ter muita cautela, porque a pele deles é muito mais sensível que a nossa. Então, eles têm realmente muito mais sensibilidade com o sol. Então, se a gente está tirando o pelo, a gente está aumentando ainda mais radiação nesse animal. E o pelo funciona literalmente como um isolante térmico. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pais de pet é que eles não transpiram pela pele. Eles não são iguais a gente. Então, a troca de calor deles não é ali no pelo. Então, o pelo para eles funciona literalmente como proteção e isolante térmico.
Então, e entra a parte mais da estética. Tem animal que a pessoa gosta de fazer o corte específico e tudo mais. Então, o pelo em si, a gente só indica mesmo fazer a tosa e tudo mais nesses momentos. Ju, tá muito embolado, um problema de pele. Às vezes a gente indica que o animal seja tosado para o tutor visualizar melhor, a gente assim conseguir tratar. E até mesmo utilizar os banhos terapêuticos, porque às vezes o animal sendo muito peludo, inserir aquele produto terapêutico pode ser às vezes mais difícil. Então a gente fala, olha, vamos tosar, tosa na tesoura, não precisa ser muito baixo, só para facilitar você com o banho. Entendi. Entendeu? Mas isso a gente fala que é um mito mesmo, de que tosar o animal vai deixar com que ele sinta menos calor. Não, isso não existe. E é sempre bom ter a recomendação de um profissional a respeito da sua espécie, Sim. qual é a tosa recomendada. Sim. O meu, por exemplo, só pode fazer a tosa higiênica. Sim. Então, a minha raça. E é por isso que é tão importante essa orientação, né, Sim, Ju? tem várias raças que a gente contraindica qualquer tipo de tosa. O seu, que é um Spitz, por exemplo, até a tosa higiênica eu já contraindico. Mesmo? Ju, eu quero deixar a parte ali do ânus, né? Porque suja, do pintinho e tudo mais. Eu falo, então vamos fazer com a tesoura. Sempre tesoura alta. E eu sempre passo, às vezes, uma pessoa que eu conheça que vai fazer uma tosa específica. Outras raças, por exemplo, o show. Às vezes, se você tosar ele, o pelo nunca mais cresce. Que é a mesma coisa com o Spitz, que pode desenvolver a alopecia X. Em gatos também, algumas raças, isso pode acontecer. Igual, por exemplo, o Jorge, quando a gente castrou, a gente tem que fazer a depilação das patinhas. E o pelo dele só foi crescer quase 8 meses depois, que foi quando ele entrou na troca mesmo do pelo. Entendeu? Caramba. Então, dependendo de algumas raças, realmente o pelo pode nunca mais crescer. Então, tem que ter realmente essa orientação, se é realmente necessário para aquele animal, ou se está muito embolado, se existe alguma outra forma, né, e tudo mais. Então, é sempre interessante ter a recomendação do veterinário mesmo para saber qual é a melhor forma de tosar aquele animal. Muito bem, perfeito. Agora, você falou mais cedo na nossa conversa sobre a hipertermia. Para muita gente, talvez, esse nome parece ser uma coisa nova. O que é a hipertermia, Juliana? Explica pra gente o que é essa doença e como é que a gente pode evitar. Sim. A hipertermia ela acontece tanto em cães quanto em gatos. Gatos também sofrem muito com estresse térmico. Na verdade, é uma condição que a temperatura do animal está mais alta que o normal. É muito similar a uma condição de febre. Só que a febre, na verdade, está associada a uma inflamação, uma infecção. O animal está doente, está com vômito, está com uma diarreia, né? O animal não está com a hipertermia e está agonizante. Então, geralmente, a gente observa aquele animal nesse quadro de hipertermia com a temperatura muito elevada do corpo e super ofegante, como se ele estivesse literalmente num estresse. O animal fica com a mucosa muito avermelhada, às vezes podendo ficar até mais azulada, porque ele perde ali a condição de troca gasosa e fica naquela expressão angústia mesmo, tá? Em gatos a gente não vê tanto a expressão de angústia, mas a gente observa muito em cão. Eles ficam com os olhos bem arregalados, eles ficam muito desconfortáveis, eles não conseguem ficar calmos, eles não vão conseguir ficar sentados. Então é você observar, fiz um passeio, meu animal está muito ofegante, não está conseguindo fazer uma ventilação adequada, tô vendo que a linguinha dele está começando a ficar roxa, já é uma condição de hipertermia. E aí, como é que cuida? É uma condição de emergência, geralmente. Eu sempre gosto de tratar a medicina veterinária de forma educativa. Então, quando chega já no verão, eu falo para todos eles observarem os principais sinais, que foram esses que eu acabei de comentar. Se já observou em casa, observou no passeio, já pega uma garrafa de água gelada, gelo, já lava esse animal, né? Obviamente, evitar o pescoço, que já não está conseguindo respirar muito bem. Então, do pescoço para baixo, pode molhar o animal, pega compressa de gelo, né? Aquelas compressinhas, já coloca e leva direto para emergência. Porque isso pode provocar falência de vários órgãos. Nossa! É bem grave, é uma condição assim muito grave. Grave mesmo, não imaginava. Agora, falando ainda sobre essas doenças causadas pelo calor, é verdade que em épocas mais quentes os pets ficam mais propensos a pegar pulgas e carrapatos? Sim. Eu falo que o Brasil, a gente tem um clima muito quente, né? Inclusive, eu tenho uma aula que eu dou para os meus alunos, pessoal da faculdade, que eu falo que a gente vive num clima subtropical. Então, é um clima que fungo, bactéria, pulga, carrapato, mosquito,
amam, amam. Então, acaba que o verão é pior, mas a gente observa isso o ano inteiro. Sim. E em todas as regiões do Brasil. Não estou nem falando do Rio de Janeiro. Então, nesse período do ano, que a gente às vezes pode ter muita chuva, muito sol, para eles é ainda mais propício. Então, geralmente é uma época do ano que eu falo, olha, observa como é que está o uso do repelente, como é que está o uso dos remédios para ectoparasitas. Está em dia? Então, eu sempre recomendo estar sempre em dia ali, bonitinho, para a gente não ter o risco, né, de acometer essas doenças. Evitar é isso, não tem outro outro caminho, é tomar fazer o uso das medicações. Aí as medicações sempre vai, né, como eu falei, tratar de indivíduo para indivíduo. Igual, por exemplo, os repelentes. Para os animais, tanto para cão quanto para gato, a gente tem uso de pipetas, tem de diversas marcas, e de coleiras. Mas aí a coleira sempre vai variar. Por exemplo, você só tem um cachorrinho, então a coleira para ele seria ok. Agora, se eu tenho 2 pets em casa, 2 cães, e um brinca com o outro, às vezes um pode querer comer a coleira do outro. Então, aí já não indico a coleira, eu indico a pipetinha. Então, aí pode dar uma variada. E só o veterinário mesmo para saber a melhor recomendação. É isso, a recomendação é procura sempre a ajuda de um veterinário, que eles vão estar sempre lá dispostos a te orientar, a cuidar do seu pet, né, Exatamente. Juliana? Porque é sempre muito individual. Não é a gente tá falando sobre uma receita de bolo, não. Vai muito do ambiente, com quem esse pet vive. Igual, por exemplo, tem produtos que em casa que tem criança, né, que você falou que tá grávida. Eu falo, não, esse produto não vamos usar, vamos trocar. Então, sempre vai variar de acordo com o ambiente, com as pessoas, com a rotina desse animal. Maravilhoso. Juliana, nosso papo foi maravilhoso. Passou rápido. Passou rápido mesmo. Mas eu anotei aqui todas as dicas. Quero te agradecer por essa entrevista. Muito obrigada, eu amei. Por esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. É isso, gente. Esse foi o nosso R7 Fala Comigo. E se você conhece alguém que tem um pet em casa e pode se interessar pelo bate-papo que tivemos hoje aqui, mande o link desse episódio. Muito obrigado pela audiência. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.